Oi, pessoal, tudo bem? Eu tenho falado muito em superação e também falado de como em um ano eu passei de uma condição para outra totalmente diferente. E como eu tenho feito isso todos os dias. Hoje eu resolvi contar para vocês, mais ou menos, para que vocês não tenham uma ilusão de que foi fácil. Não é bem assim. Teve alguns pontos que eu respeitei, né, depois do dia 31 de dezembro de 2019. Primeiro ponto, eu tive que acreditar. Quando eu falei em casa que o que eu estava planejando para o ano de 2020, ninguém acreditou, ninguém deu apoio, sabe? Muito pelo contrário. Se tivessem ficado calado, até ajudaria um pouco, mas não ficaram nem isso, simplesmente falaram, não tem como. Você já sabe que a esclerose é uma doença progressiva. Você sabe que ela não tem cura. O médico já te falou que você não vai melhorar. Eu ouvi isso em 2018, mas eu cheguei pro médico e falei, olhando nos olhos dele, falei, olha, o senhor não é Deus. E quando eu cheguei em casa, em Presidente Venceslau, eu liguei para minha neurologista de Presidente Prudente, que me acompanhava, porque eu fazia o tratamento em Marília, mas também fazia um acompanhamento no HR de Presidente Prudente, é o Hospital Regional de Presidente Prudente, porque caso eu precisava de alguma coisa com mais urgência, o hospital aqui era mais perto. E eu liguei para ela e falei, olha, eu estou abandonando o tratamento lá em Marília. Ela questionou, falou por quê, eu expliquei para ela o porquê, o que o médico me disse, e ela falou, olha, eu vou fazer o possível para te ajudar a melhorar. Ela falou, olha, eu não posso te prometer nada, mas eu prometo que eu vou fazer o que eu puder para te ajudar. Então, era essa palavra que eu precisava ouvir do médico, porque imagina, se o próprio médico que está cuidando, que está fazendo, me tira a esperança, o problema não foi o que ele falou, foi a maneira que ele falou. Então nós temos que tomar cuidado com a forma que nós entregamos alguma notícia. Bom, e voltando. E quando eu cheguei no dia 31 de dezembro de 2019, eu falei essa mesma coisa em casa e simplesmente torceram contra. É modo de dizer assim, torceram contra. Porque se tivessem ficado calado, é uma coisa, mas chegar e falar, você tem que aceitar que essa doença não tem cura, você tem que aceitar que, como ela é do tipo secundária progressiva, o nome já disse, progressiva, então isso me deixou mal, mas eu estava com 114 quilos na época, e eu acordei de manhã, no dia 31 à noite, eu ainda falei para Deus, Deus, eu pedi tanta tua ajuda e o Senhor não me ajudou. E eu ouvi quando Deus disse para mim, isso foi uma questão de fé. Eu tive que ter um ponto de partida, um ponto de apoio. Assim eu cheguei e falei para Deus, Deus, eu pedi tanta sua ajuda e o Senhor não me ajudou. Bom, se vocês olharem, eu não lembro qual dos vídeos, mas nos vídeos anteriores eu falo sobre isso. Sobre o que eu falei para o médico a partir de 2018, quando o médico me deu a notícia em 2018, eu comecei a pedir para Deus. Só que eu não segui as orientações corretas, porque eu esperava de uma forma diferente. Eu falei, já que eu estou pedindo o milagre para Deus, eu acho que eu tenho que, porque a Bíblia, em Salmos fala também sobre isso, eu não lembro o livro de Salmos, se é 40, por volta do 40, fala assim, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele fará. Então eu achava que a fé era assim, eu simplesmente pegar e orar e ficar esperando o milagre. Bom, pode acontecer? Pode. Nós vemos na Bíblia lá o caso daquele paralítico que estava lá do lado do tanque de Betesda. Está em João, eu não lembro o capítulo, não lembro se é 15, 12, é entre o 5 e o 15. O 15 eu sei que não é, o 14 também não. Então entre o 15 e o 11, mais ou menos. O 5 e o 11. Aquele aleijado que estava no tanque de Betesda, ele estava ali esperando que alguém fizesse alguma coisa por ele. Mas Jesus chegou próximo a ele e perguntou, quer explicação? E o que ele fez? Ele ficou botando a culpa nos outros, sendo que Jesus falou, quer explicação? Era uma pergunta.
mas o importante é que Jesus curou. Existe esse tipo de milagre, mas também existe aqueles milagres que tiveram ação, e ação da própria pessoa e ação dos outros, que nem aquele outro paralítico que jazia numa cama há muito tempo. Precisou do quê? Da ação dos amigos, de pegarem ele numa maca e levarem ele até a casa onde Jesus estava, e como eles não conseguiram entrar, eles subiram no telhado, tiraram telhas e desceram. Mas você vê, precisou de uma ação. Aquela mulher no fluxo de sangue, com fluxo de sangue, está lá em Marcos, Lucas também fala sobre isso, e ela queria a cura. E só que ela falou assim, ó, se tão somente eu tocar nas vestes de Jesus Cristo, eu serei curada. E ela agiu, ela teve uma ação, ela foi atrás, mesmo correndo risco, né, de morte, porque na região, na época, naquela situação que ela estava, ela era considerada imunda, poderia ser apedrejada. O cego de Jericó, a mesma coisa. Qual foi a atitude dele? Ele teve fé que Jesus podia ajudar, mas a ação dele foi o quê? Ficar gritando, mesmo quando as pessoas falavam, para, fica quieto, cala sua boca, né? Entendeu? Falando para ele, ele não vai te ouvir. E Jesus ouviu e mandou, pediu que levassem até ele. Então, ou seja, eu achava que eu ia receber a cura igual aquele paralítico no tanque de Betesda. Mas não, eu percebi que eu tinha que ter uma atitude. E foi o que eu fiz a partir do dia 1º de janeiro. E tenho feito até hoje. Eu tive que seguir as orientações médicas, tá? Eu faço tratamento multidisciplinar, então eu tive que seguir as orientações médicas me passaram. Eu tive que fazer uma reeducação alimentar. Eu tive, mas não seria bem eu tive. Eu precisei seguir as orientações da minha psicóloga. E a primeira orientação que eu segui da psicóloga, que ela falou para mim é o seguinte, ó, para você melhorar, você precisa colocar um direcionamento, uma posição para te ajudar a seguir em frente, colocar um rumo. Então, o que eu procurei? Eu procurei a ajuda de Deus. Foi o que eu fiz. Eu tive fé e também tive atitude. Então, no mês de janeiro, não foi fácil. Eu tive que passar por muita situação difícil no mês de janeiro até eu conseguir levantar e poder caminhar. E para eu poder caminhar, eu também tinha que perder peso. Mas para mim perder peso, eu tinha que fazer atividades físicas. Só que como eu não conseguia, a psicóloga me ajudou a fazer a reeducação alimentar e isso me ajudou. Mas outra coisa, eu não posso deixar de falar para vocês. Fácil, não é, mas tem um ponto que foi muito importante. Que ponto eu estava totalmente paralisado? Eu nunca deixei de fazer fisioterapia desde o diagnóstico. Eu não fazia corretamente, não seguia totalmente as orientações, já que eu fazia fisioterapia 3 vezes por semana e era me passado atividades para fazer em casa. E eu não fazia, eu só fazia fisioterapia o dia que eu via fisioterapeuta, mas eu fazia. Então isso também ajudou. Então isso quer dizer que não é porque eu vou começar a fazer agora que eu vou igual a mim, né? Ou seja, você que ouviu esse vídeo, não é porque você começou agora que amanhã você vai conseguir. Não, pode ser que demore 2 meses, 3 meses, 4 meses. Não sei, pode ser que demore mais. Isso depende do organismo de cada um. Mas o importante é o quê? Que você não desista, tá? Porque as lesões da esclerose múltipla podem não ser iguais. Eu não vou dizer que é nem que não é, porque eu não sei. Mas eu sei que a esclerose múltipla é igual um Kinder Ovo. A gente abre e tem uma surpresa. Então, o que eu quero deixar para vocês é simplesmente isso. Não é porque eu posto a minha superação em 1 ano e você vai conseguir a sua superação em 1 ano. Eu conheço pessoas que conseguiram em menos tempo do que eu, mas eu conheço pessoas que já se passou quase 2 anos, agora que está começando a ficar em pé. Então isso depende de lesões, depende de vários fatores de cada um. Então o que eu quero deixar para vocês isso, e não é fácil, repito, não é fácil. Do que aquele propósito que eu coloquei lá em 2021, no começo de 2021, eu faço até hoje. Faço minhas atividades físicas? Sim. Tem dia que mais, tem dia que menos, depende do calor, porque o calor também
é um fator que muito agravante na questão. A condição social, quando eu falo a condição social, é social com a comunidade. As pessoas com quem você conversa, as pessoas que você escuta, isso também influencia no seu tratamento. Josilei, eu tive que parar de conversar com algumas pessoas que eram muito negativas, porque isso muitas vezes me atrapalhava. Não vou dizer às vezes, não. Muitas vezes me atrapalhava. Porque é muito mais fácil você ouvir uma pessoa falar um não, assim, para te desanimar, do que você falar com uma pessoa, do que você ouvir uma pessoa que fala, ó, você tem que se esforçar, você tem que batalhar, você tem que... Não. É mais fácil você ouvir aquela pessoa que fala, para, porque não vai dar certo. Principalmente porque é muito cansativo e no meu caso, foi muito doloroso no começo. E nós não gostamos de sentir dor. Então é isso que eu quero deixar para você. Que não desanime. Deus nunca disse que seria fácil. No meu caso, eu escolhi a fé. O ponto de partida, a direção que eu tive e o apoio que eu precisei, eu encontrei em Deus. Porque, infelizmente, no ser humano eu não encontrei o apoio que eu precisava. Então, mas eu encontrei um apoio melhor. Que eu vou falar para você. Esse você pode ter certeza. Deus, ele nunca vai te decepcionar. O ser humano pode te decepcionar. Deus nunca vai te decepcionar. Todas as promessas que ele tem para minha vida e que ele tem para sua vida, se você estiver disposto, ele vai cumprir. E é isso, gente. O vídeo já ficou grande, já deu 15 minutos de vídeo. Se você gostou do que eu falei e ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Se tiver vontade, faça um comentário, eu até agradeço se você fazer o seu comentário, fazer alguma pergunta. Não deixa de clicar no joinha e curtir, porque isso vai fazer os vídeos ir mais longe, porque o meu objetivo aqui é compartilhar minha condição de vida com a esclerose múltipla, porque quem sabe assim outras pessoas possam ouvir o que me ajudou. Em algum ponto, algum momento, alguma coisa do que eu fiz pode ajudar essa pessoa, tá bom? Eu acho que o importante é que nossa voz seja ouvida. Eu já venho falando isso já há muito tempo. Em outros canais que eu já tive bloqueado, eu sempre venho falando que o importante é a gente falar. E se você quiser, aí no canal também tem pessoas que deram depoimento das experiências dele com esclerose múltipla, tá? E se você também, que é portador, quiser compartilhar a sua experiência com esclerose múltipla, seja em áudio ou seja em vídeo, eu tenho aí na descrição, né, do canal o link do WhatsApp para que você possa entrar em contato. E é isso aí que eu tenho. Deus abençoe você e tenha um ótimo dia.